Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso do meu condomínio, onde eu adoro relaxar. É um lugar que eu venho normalmente para ler livro, enfim, para relaxar. E eu vim falar para vocês sobre mim, sobre 10 coisas, 10 segredos meus, 10 coisas que eu não divido com ninguém. Então, assim, são coisas que têm a ver com a minha personalidade, que têm a ver com os meus sonhos e que eu acho que, assim, poucas pessoas sabem e falam a respeito disso. E eu resolvi dividir essas coisas com vocês. Me perdoem porque, assim, tá um vento, assim, mara, tá um vento super forte. Então, não tenho como controlar isso. Então, pode ser que tenha alguma interferência aí por conta do vento, vocês me perdoem. Mas vamos começar a conversar. Então, para descontrair, o primeiro tópico que eu vou falar sobre é sobre uma coisa assim que todo mundo costuma amar, ganhar, comer e tudo mais. E é uma coisa que eu não curto muito. Então, normalmente, quando eu recebo, fico assim, sabe? Tipo, daquele... Eu não curto muito chocolate, gente. São pouquíssimos chocolates que eu gosto. Assim, eu gosto de brigadeiro, curto algumas coisas de chocolate que são feitas com chocolate, mas chocolate em si eu não curto, tipo trufa, bombom, essas coisas eu não curto, assim. Então, quando me dão, eu fico com aquela cara de assim, obrigada e tal, mas eu não curto. Eu sei que é uma coisa meio estranha, porque a maioria das pessoas gostam. E normalmente as pessoas dão, eu sou médica, então eu ganhava muito chocolate, sempre ganhei muito chocolate dos pacientes e sempre fiquei com aquela cara assim, tipo, Marcão vai amar. Então, pra quem não sabe, Marcão é meu marido, e assim, eu ficava pensando, ele ganhou chocolate, né? Porque na verdade eu quase não como e não é todo chocolate que eu gosto. Então, a segunda coisa sobre mim, assim, que eu acho que as pessoas não sabem, não têm conhecimento, mas que com certeza quando o Marcão vê esse vídeo ele vai falar, cara, total isso, não sou romântica. Assim, eu me esforço, sabe, para dar presentes fofos, para fazer coisas fofas, assim, para tentar agradar, para tentar manter um clima. Mas eu não sou romântica por natureza, sabe? Eu não sou aquela pessoa assim, não, eu não sou assim, entendeu? Eu sou legal, mas essa coisa do romantismo extremo, assim, não é minha vibe, não sou eu sou um pouco mais pé no chão e tal, eu sou da linha que é romance compra um livro. Não, tô brincando. Mas assim, muita gente acha que eu sou extremamente romântica. Então, só pra deixar bem claro que não, eu não sou. Às vezes sou até um pouco estourado, enfim, essas coisas assim. Gosto muito de ir direto ao ponto. Sou muito racional, na verdade. Então, uma coisa sobre mim importante também é que eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que me cobro demais. E isso, assim, é uma coisa realmente muito ruim. Ainda mais diante de tudo que eu vivi, né? Então, assim, eu tenho dificuldade, às vezes, eu traço metas e muitas coisas que aconteceram na minha vida eu não tinha o controle. E quando você não tem o controle de algo, o que você vai fazer? A coisa interrompe o seu plano e aí, assim, por mais que eu me cobre, eu não posso fazer nada, porque foi interferido por alguma coisa que não tinha a ver comigo. Mas do mesmo jeito eu tenho essa cobrança e tudo. E aí eu tenho muita dificuldade de relaxar. Tipo, eu tinha tal projeto, não deu certo, então eu vou viajar para distrair, já que não rolou. Não, eu fico pensando naquela coisa e tudo. Então eu tento sempre estar trabalhando o meu emocional, o meu equilíbrio emocional e tudo para conseguir lidar com isso. Então esse é um ponto bem importante assim da minha personalidade que eu resolvi falar com vocês. E eu acho que isso leva a outro ponto, que tem a ver com frustrações. O que acontece? Nesse longo percurso aí da minha vida, que aconteceram várias coisas, eu adoeci, eu entrei de licença médica, enfim, eu tive que andar de muleta, cadeira de roda, eu fiquei em CTI, enfim, passei por 1 milhão de coisas essas que interromperam muitos dos meus planos, como eu falei. E aí, muitas vezes eu olho para a vida das pessoas que estavam trilhando os mesmos caminhos que eu, e quando eu olho para os lados, essas pessoas já chegaram a lugares
que eu ainda vou chegar. É como se o meu tempo tivesse sido atrasado, ou atrasado não é a palavra certa, porque eu creio que Deus tem um tempo para cada um de nós, mas assim, naturalmente falando, a sensação que dá é, poxa, as minhas amigas de faculdade estão terminando a residência e eu tô no meio da residência, tô no meio da primeira residência e não terminei, e eu não terminei não foi porque eu quis, não foi por falta de foco, não foi por nada, foi porque algo aconteceu na minha vida que mudou os meus caminhos, e isso me frustra um pouco, e isso volta e meia acontece na minha vida, né? Eu ia voltar a trabalhar agora em outubro, então eu recebi a notícia que eu só ia voltar a trabalhar como médica, eu falo, né? Que eu só ia voltar para o hospital em janeiro, então quer dizer, isso num primeiro momento me dá um baque, mas assim, não tem jeito, né, gente? Tem que ser forte, tem que lidar bem com as coisas e partir para cima, se reinventar e dar a volta por cima. Isso puxa um outro ponto sobre mim. As pessoas falam muito assim, Catarina, nesses 2 anos, assim, você nunca deprimiu, realmente, nunca usei remédio de antidepressivo, nunca precisei de medicações assim para me ajudar, nem enquanto eu estava internada, nem no CTI, nem em lugar nenhum. Tiveram momentos que foram muito difíceis, onde questionaram se eu precisaria, mas todos os momentos eu consegui me autorregular e consegui recursos dentro de mim para conseguir vencer essas situações emocionalmente. E que recursos são esses? Gente, meu maior recurso eu conto porque assim, é infalível. Meu maior recurso é minha fé em Deus. Então assim, a minha força vem de Deus. Eu sem Deus não sou nada. Eu, quando me afasto daquilo que eu acredito, quando me afasto da força que vem dele, assim, as coisas não rolam, eu fico fraca, é difícil. Então, assim, realmente, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu vivo aquele versículo, a alegria do Senhor é a minha força. E assim, se não fosse a certeza que eu tenho de que todas as promessas de Deus se cumpririam na minha vida, talvez eu não conseguiria essa maturidade, essa estabilidade emocional que hoje eu tenho para lidar com todas essas situações e com todas essas frustrações que apareceram. Então, assim, isso da minha força depender de Deus já puxa outra coisa a meu respeito. Eu sou muito forte, mas tem muitas vezes que acontecem essas situações de frustrações ou até dias muito difíceis, assim, que eu chego em casa à noite antes de dormir e eu desabo. É difícil eu chorar. As pessoas não me veem chorando muito, mas tem momentos assim que não tem como. Então eu chego, eu choro e eu choro aos pés de Deus, né? E aquilo ali me dá um renovo, aquilo ali me traz uma paz. Eu saio assim daqueles momentos de oração e daquele momento que eu despejei, que eu chorei, que eu tirei tudo que estava me angustiando nova. E aí eu consigo respirar para conseguir me reerguer. Apesar de eu ter essa força que vem de Deus, existem momentos sim, onde eu preciso me resguardar, onde eu preciso me fechar, orar, assim, ouvir o silêncio, né, das pessoas para conseguir ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. Então, por mais forte que uma pessoa seja, ela tem momentos sim de fragilidade. E eu sou de carne e osso. Eu tenho momentos de fragilidade como todo mundo. Outra coisa, apesar de eu ser uma mulher forte, eu ter uma personalidade bem marcada, eu ser guerreira, eu ir atrás, eu assim, não me deixar vencer pelas dificuldades, nunca ter abaixado a cabeça por nenhuma das situações que aconteceram, e foram situações muito fortes, que vocês vão saber ao longo dos vídeos, porque eu já estou começando a gravar os vídeos sobre a minha história. Então, eu sou uma mulher muito mimada. Eu tive um pai e uma mãe que sempre fizeram tudo por mim. E eu tenho assim também um marido que faz tudo por mim. Eu tenho um casamento extremamente abençoado,
meu marido me mima. Por exemplo, há uns 2 dias atrás, eu não estava muito bem, eu estava triste, eu tinha ido ao médico, recebi uma lista de mais 12 remédios para tomar. Isso me desanimou e ele chegou em casa com um buquê de flores, me chamou para jantar. Então, assim, quando você casa com a pessoa certa, quando você casa com o seu amigo, com alguém que divide de verdade a sua dificuldade, que divide com você o seu fardo, tudo fica mais leve. Então eu sou mimadinha sim pelo marido, sou mimada pelos pais, pela família, e eu glorifico a Deus por eles. Porque assim, antes de eu adoecer, eu achava que eu era assim, não dependia de ninguém, entendeu? Mas hoje eu vejo que não é questão de depender, mas que eles são suportes importantes para minha autorregulação. Então, assim, cada pessoa, e inclusive vocês, são especiais e importantes para que eu consiga organizar as minhas emoções e seguir em frente. Então vamos lá, que falta agora poucas novidades. Bom, eu acho que isso eu espero que vocês saibam, assim. É uma coisa que eu sempre falo, mas é bom reiterar, é que apesar de tudo o que aconteceu comigo, eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada. Eu tenho tatuado no meu ombro Blessed porque eu me sinto abençoada, eu sou abençoada. Eu não trocaria a minha vida por outra vida, apesar de tudo o que aconteceu. Então, assim, eu tenho essa capacidade de me reinventar e dar volta por cima e me sentir agraciada por Deus e pelas pessoas que estão à minha volta. E acho que por último, não, vou deixar por último o assunto, acho que mais quente, mais difícil de falar, assim, que eu tenho até medo de me emocionar. Uma coisa, gente, eu uso vários remédios e eu sempre falo que os remédios são importantes e tudo. Mas, gente, tem hora que eu tenho vontade de jogar os remédios pela janela. Sim, tem horas que eu uso remédio injetável, inalatório, de nariz e comprimido. Comprimido eu uso bem uns 20 de manhã e sei lá quantos à noite. E assim, gente, tem vezes que eu tenho vontade, sei lá, de cuspir o remédio, de tacar ele pela janela, são momentos. Mas aí eu volto ao meu basal, ao meu equilíbrio e penso assim, não, isso é para o seu bem, glória a Deus que eu tenho dinheiro para comprá-los, que bom que eu tenho uma boa assistência e que bom que eles existem para que eu esteja bem. Não acreditam que eles sejam assim, a única fonte para eu ficar bem, mas eles são uma fonte importantíssima, remédio é importante, médicos são enviados de Deus, tá? Para ajudar a gente a se curar e tudo mais. Então, isso é algo que eu estou compartilhando com vocês, que realmente os remédios são difíceis. E por último, eu não vou nem olhar, porque eu sei muito bem sobre o que eu vou falar. Gente, eu nunca contei isso para ninguém, assim, eu evito falar isso pro meu marido, porque eu sei que isso angustia um pouco ele também. Mas assim, o meu maior sonho era estar grávida agora. Pelos, vamos dizer assim, os cálculos que eu fiz da minha vida, nesse momento eu estaria grávida. Só que diante de tudo que aconteceu, eu não posso engravidar agora, porque eu tenho osteoporose. Se ocorresse uma gravidez, eu teria que ficar 9 meses deitada numa cama. Eu tenho capacidade de engravidar, isso eu não perdi, não mudou. Eu continuo sendo uma mulher fértil e não tenho problemas para isso. Mas eu não posso por questões e orientações médicas. E também porque eu preciso terminar a residência e eu preciso terminar tudo e fazer tudo que ficou inacabado. Então, assim, eu preciso prosseguir, eu e meu marido, a vida que a gente teria vivido todos esses anos que eu adoeci. Então isso é uma coisa que dói um pouco o meu coração, assim, porque às vezes a gente vê, né, o filho dos amigos e tudo, o filho dos primos, e assim, eu olho um barrigão e eu fico assim, poxa, Senhor, como eu queria estar gerando, sabe, um filho agora. Mas eu creio, como eu falei antes, que Deus tem um tempo e um propósito para tudo. Quando eu estiver na hora certa, no momento ideal da minha saúde e de tudo mais para eu engravidar, eu vou engravidar e esse filho vai ser bênção na minha vida, ele não vai me trazer nenhum tipo de problema em relação à minha saúde, pelo contrário, a minha saúde vai estar melhor ainda.
e vai ser tudo conforme Deus quer e nós formaremos uma família linda. Só para contar, eu quero ter 3 filhos, então eu teria que já ter começado, né? Mas beleza, ainda tem muito tempo pela frente. E é isso, gente. Essas são 10 coisas sobre mim que eu queria compartilhar com vocês e contar, assim, são coisas que muita gente não sabe. Hoje eu tava com vontade de fazer esse desabafo e eu tô aqui para fazê-lo. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu dividi esse momento de vocês se sentirem mais pertinho de mim, se sentirem realmente amigo como vocês são. E, por favor, se vocês gostarem do vídeo, não deixem de dar o likezinho ali na mãozinha gostei. Se vocês querem continuar acompanhando minhas histórias, minhas dicas, os meus vídeos, se inscreva aqui no meu canal. Não deixe de me acompanhar no Instagram, no Snapchat, em todas as minhas redes sociais que levam o mesmo nome, Catarina Aragon. E principalmente no meu blog, que já tem tudo isso documentado, tudo isso contado, que é www.catarinaaragon.com.br. Um grande beijo e até o próximo vídeo!